Olá pessoal, meu nome é Adalberto, eu sou advogado, sócio do escritório Leite Meli Camargo, Sociedade de Advogados, escritório que atua exclusivamente na área tributária, planejamento tributário, societário e direito digital. Então venho hoje tratar com vocês de um assunto que está pegando cada vez mais, né? Começou a apertar o prazo e a adequação é necessária. Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente no aspecto dos escritórios de contabilidades. O que precisa fazer, quais são os pontos onde deve ter uma maior atenção dos escritórios, treinamento interno, os funcionários, as responsabilidades, e como até essa lei geral, que num primeiro momento cria obrigações, pode tornar algo muito favorável para quem está bem adequado, pode tratar uma segurança extra, pode passar maior credibilidade para os seus clientes. E nós sabemos muito bem o quanto que o escritório de contabilidade ele trabalha muito com o setor confiança. Você confia demais na pessoa que está cuidando da vida da sua empresa, da saúde fiscal da sua empresa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é mais uma oportunidade excelente para os escritórios darem um passo adiante, né, para os escritórios demonstrarem que são diferenciados, que o cliente dele pode contar com ele, tá bom? Então, vou tratar de alguns aspectos gerais dessa Lei Geral de Proteção de Dados e, conforme a gente vai conversando, eu vou puxando ela para essa parte mais detalhada e específica para a contabilidade, tá ok? Então, vamos começar a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, tá bom? É uma lei que trouxe um novo parâmetro. Antes nós tínhamos o Marco Civil da Internet, que ele era muito mais genérico, mais abrangente, mas essa lei ela já veio com uma força um pouco maior. Mas então vamos, até antes de iniciar isso, vamos criar alguns pontos. Algumas certezas que nós tínhamos na vida, né? Vamos tratar já uma parte mais semântica. O David Shields diz que a única certeza da vida é que um dia você vai morrer. Mas Benjamin Franklin já disse, nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Até nós sempre brincamos que o imposto é algo mais certo do que a morte, porque a morte nós não sabemos quando que vai acontecer, mas sabemos que após a morte incidem impostos, né? Então fica complicado. Nosso escritório também criou mais uma certeza. Sempre haverá um novo refis. Quem mexe com a parte tributária sabe disso, por mais que nós tenhamos discursos de delegados, procuradores, profissionais, normalmente vinculados à área do governo, nunca mais vai ter refis, nunca mais vai ter refis, aproveitem esse refis. Em 2009, ouvi muito isso, muito, quando saiu o refis da crise, né, que não foi o nome oficial, mas foi um nome que foi adotado, né, pelo contribuinte e acabou pegando, da 11.941 de 2009. Muita gente falou, não haverá outro refis. Bom, só o de 2009 foi reaberto 2 vezes, ele foi modificado e foi criado aquele refis da Copa de 2014. Recentemente tivemos o PERT 2017, 2018 o PERT do Simples Nacional. Estamos passando por uma situação de recuperação de pandemia, né? Onde as empresas estão tentando sobreviver diante de meses com o mercado praticamente parado. Então, já saíram vários programas de prorrogação de impostos, de algumas reduções de pagamentos, suspensão de cobrança de parcelas, de parcelamentos. Fica praticamente impossível falar que nós não teremos um novo refis diante de uma situação dessa. Então, refis é um mal necessário diante da grande carga tributária que assola, né, o povo brasileiro. E uma outra certeza, agora puxando para essa área digital, é os seus dados pessoais serão vazados. Em algum momento você terá um vazamento de dados, tá bom? Mas qual que é a importância disso, né? Qual que é a importância dos meus dados pessoais? A primeira coisa que a gente fala de dados pessoais, tem em mente aquelas ligações indesejadas que você recebe no celular, 011, 063,
de onde saiu isso? Daí liga, é Vivo, é Claro. Poxa, mas meu celular sempre foi TIM, eu nunca nem pisei numa loja da Vivo, nunca nem pisei numa loja da Claro. Ou veio a NET me ofertando um combo, mas nunca tive NET. O que aconteceu? Ou quem nunca se já teve nessa situação, estava conversando com um grupo de amigos e daí de repente o celular, você pega o celular para mostrar alguma coisa, ou você está na sua casa depois, abre o celular e vem uma propaganda de um assunto que vocês estavam tratando. Por exemplo, eles estavam tratando de uma viagem que ele fez, ou estava tratando de uma aplicação que ele fez na bolsa. Daí você pega o celular, e no meio do Facebook vem lá uma propaganda. Ah, viaje para tal lugar. Eu falei, nossa, meu amigo falou desse lugar. Ou aplique na bolsa, abre o YouTube, comece a investir na bolsa. Poxa, ele adivinhou mesmo? O que está acontecendo? Mas será que é só isso? Só isso mesmo? Uma frase que está ganhando cada vez mais força é que os dados pessoais são o novo petróleo do mundo. E isso é verdade. Na verdade é uma frase já que não é tão nova, é bem antiga. Saiu uma reportagem no The Economist em maio de 2017 que falando que o petróleo já perdeu o valor em cima dos dados pessoais. Então, assim, mas poxa, vale tanto o meu dado pessoal, individual? Na verdade não é nem isso. Assim como uma gota de petróleo não tem tanto valor assim. É a consequência, a união dos dados de um conjunto, de um grupo, e como ele pode ser utilizado e até manipulado tem muita força. Então, dado tem sim, hoje, já há um certo tempo, mas hoje é um valor muito alto e por isso saiu essa lei que veio para estabelecer alguns limites, porque tem muita coisa pesada acontecendo. É interessante a gente tratar a evolução dos dados pessoais se nós pensarmos no aspecto histórico. Na década de 90, mais ou menos, quando a internet começou a se popularizar, o pessoal começou a ter os computadores pessoais, começava o pessoal a entrar no Mirk, no bate-papo da UOL, ICQ já é um pouquinho mais novo, né? Mas era muito fácil você ser anônimo na internet, então ninguém sabia quem estava por trás daquele computador. Hoje não, já há um certo tempo. A coisa mais difícil é você ficar anônimo. É uma coisa muito complicado você não se identificar. Por mais que você tente entrar anonimamente na internet, é muito complicado você permanecer anônimo, não ser rastreado. E a tecnologia, a tendência é cada vez seguir nesse sentido. Então o pessoal está usando isso muito como comércio. A Apple recentemente tem insistido nessas propagandas, falando que o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone, fazendo referência a Las Vegas, né? Agora não é muito mais. Las Vegas sempre foi conhecida pela cidade que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. A gente vê cada vez mais algumas besteiras que acontecem em Las Vegas que estão espalhando pelo mundo. Mas a tendência é essa, se não tiver muita cautela, acabar com a privacidade. Então, notícias interessantes também do Strava, que é um aplicativo que muita gente usa para corrida. Então ele faz um mapa de calor. Por que as pessoas usam esse Strava para corrida? Porque além dele medir onde você está indo, qual que é a sua velocidade média, quanto é o seu gasto calórico, ele vai vinculando com outros aplicativos de saúde, ele também cria um mapa de calor onde tem várias pessoas utilizando esse aplicativo. Então, às vezes você está numa cidade que você não conhece, está numa viagem, eu queria correr em algum lugar, pelo Strava você consegue ver quais são os pontos mais interessantes para a corrida. Os lugares que você pode correr que é mais seguro. Assim, poxa, ali pelo jeito é um lugar legal, tem muita gente correndo, então deve ser um asfalto mais lisinho, um lugar plano, agradável. Só que saiu uma notícia, até não há muito tempo, se não me engano foi em 2019, que foi identificada uma base militar nos Estados Unidos escondida. Na verdade não era nem nos Estados Unidos, se não me engano era uma base próxima de Israel, mas era uma base americana, porque o Strava identificou vários pontos de corrida e eram os militares fazendo treinamento. Então
alguém deixou de, quando estava usando o Strava, deixou de desligar o localizador e começou a criar mapa de calor e foi identificado que era uma base dos Estados Unidos, uma base teoricamente escondida, localizaram, né? Então, muitos problemas acabam ocorrendo e, de uma certa forma, tem uma responsabilidade muito alta das empresas. Então, notícias diárias acerca de vazamentos de dados, notícias que foram sites pesados, sites fortes, invadidos. Netshoes, por exemplo, também entre 2017 e 2018, ele teve que pagar mais ou menos 500 mil reais por um vazamento de dados, tinha mais ou menos 2 milhões de usuários cadastrados. Então, poxa, isso em mãos ruins, né, em pessoas do mal, podem causar um problema seríssimo. Ok, mas então, e essa lei? O que ela está vendo? O que ela está trazendo? Da onde saiu? Como que ela evoluiu? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela começou através de um projeto de lei de 2012 na Câmara dos Deputados. Daí esse projeto, ele evoluiu para o projeto 53 de 2018 pelo Senado, foi criada a Lei 13.709 de 2018, foi publicada dia 15 de agosto de 2018, que ela foi alterada em 2019 pela 13.853 de 2019, com vacatio legis de 24 meses inicialmente. Então, pela lei pura, a Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor 100% a partir de 15 de agosto de 2020. Porém, no entanto, todavia, estamos com vários percalços diante da pandemia. Já saiu medida provisória, onde prorroga a vigência da lei para maio de 2021. Daí foi apresentado outro projeto que a lei entra em vigor em agosto de 2020, só que com aplicação prática em março. Então, por enquanto, nós não temos uma data definida. Estou falando isso com vocês agora, provavelmente até a edição e publicação desse vídeo já saíram 1, 2, 3, 5 projetos de alteração, mas o que é importante a gente saber? A lei vai entrar em vigor, ela vai exigir isso, não tem como fugir dessa lei, principalmente por conta do histórico perante o mundo. É uma Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela se faz necessária porque já existe a GDPR, que é General Data Protection Regulation, na Europa, na União Europeia. Ela é muito forte e hoje a gente vive num mundo globalizado. Então, para as empresas continuarem com relações internacionais e o Brasil continuar sendo um país que hoje não é, na verdade, buscando ser um país mais seguro para negociações internacionais e transferência de dados, o Brasil precisa dessa lei funcionando, em vigor, e com as empresas devidamente adequadas. Nos Estados Unidos não existe ainda uma lei geral nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos são estados independentes, então vários estados já evoluíram nesse sentido, os estados que principalmente têm relação internacional um pouco mais forte, os Estados Unidos eles já estão preparados, já estão evoluindo nesse sentido, tá certo? Então, vamos lá agora. Lei Geral de Proteção de Dados. Qual que é o objeto, a matéria? A matéria da Lei Geral de Proteção de Dados é o tratamento de dados pessoais de pessoas físicas, inclusive nos meios digitais. Viu que é importante? Inclusive, não é exclusivamente dos meios digitais. Então, tem muita gente que está bastante preocupada na questão computador, e daí cria uma falsa expectativa de que, mas eu trabalho com papel, eu não coloco as coisas no computador. Eu tenho um estabelecimento relativamente pequeno, algumas informações de cadastro eu acabo guardando no papelzinho mesmo, num fichário, numa agenda, justamente para me manter protegido. Olha, o papel também entra na Lei Geral de Proteção de Dados. Qualquer meio de tratamento de dado, inclusive o digital, ele deve ser adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então, poxa, mas o que é então esse tratamento de dados? Mas eu não estou passando isso para ninguém, eu estou guardando isso para mim.
Isso é tratamento. Aliás, é interessante a gente ler com bastante calma o artigo 5º, inciso 10, do que trata, fala o que é tratamento. Tratamento, olha que interessante, é toda operação realizada com dados pessoais. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Meu Deus! O que sobrou? Então, o que a gente tem que deixar muito claro? A simples coleta da informação é tratamento. Ah, mas eu não estou coletando, só estou guardando. O armazenamento é tratamento. Ah, mas isso aqui eu só deixo guardado num arquivo que ninguém vai ter, nem tem acesso mais, só fica ali guardado. O arquivamento é tratamento. A eliminação é tratamento. Então, tirem essa ideia falsa de tratamento é modificação, é alteração. Poxa, a coleta é fácil, a gente fala até que é tratamento. Mas não é só coleta, o simples armazenamento, o acesso é tratamento de dados perante a Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então, muito, muito cuidado, tudo é tratamento de dados, tá bom? Então, qual que é a finalidade dessa Lei Geral de Proteção de Dados? Por quê? Para que, né, a Lei Geral de Proteção de Dados? É para proteger os dados das pessoas físicas. Mais especificamente, é uma proteção de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade. Poxa, mas liberdade? Ok, privacidade tudo bem, mas livre desenvolvimento da personalidade? Por que isso? Lembra que eu falei no começo sobre o perigo dos dados pessoais em mãos ruins? Existem vários documentários que tratam disso, mas principalmente um que está no Netflix, chama Privacidade Hackeada. É um documentário muito interessante que mostra como que através dos dados que eles coletavam de alguns grupos, eles conseguiam trazer notícias para esses grupos em específico e modificar, através dessas notícias, o posicionamento político desse grupo. Então, isso aconteceu muito, eles fizeram um trabalho bem pesado em cima da campanha do Donald Trump contra a Hillary. Então, olha que legal, eu falei assim, poxa, mas será que consegue mudar um posicionamento? Você não consegue mudar aquele posicionamento dos radicalistas, certo? Então, o objetivo deles era mudar aquele posicionamento daqueles que, eu estou votando nesse porque eu não gosto do outro. Daí eles queriam entender o porquê que eles não gostam do outro e queriam mudar isso, não tornando só essa outra pessoa menos ruim perante a percepção, mas tornando aquela que ele está votando uma pessoa ruim também, ou pior do que a que ele está deixando de votar. Então aconteceu muito disso na eleição dos Estados Unidos. Esse documentário ele é bem interessante e se estendeu até para algumas situações no Brasil nas últimas eleições. Mas não vou entrar muito nesse assunto, é só para a gente chegar nesse aspecto de que a posse desses dados de um coletivo, ela é bem perigosa para você, e afeta assim o livre desenvolvimento da personalidade, o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa se torna influenciável a partir do momento que você consegue pegar as falhas, onde que ela estaria mais propensa a uma mudança de posicionamento, tá bom? Então, é bem interessante isso. Finalidade, objetivo, é sim, desenvolvimento, livre desenvolvimento da personalidade da pessoa, tá certo? Então, essa lei, ela trata dos dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, tá bom? Do ser humano, da pessoa natural, tá certo? Então, até um ponto que a gente não tratou, mas a Lei Geral de Proteção de Dados,
ela afeta os dados pessoais da pessoa natural. Por enquanto não estamos falando nada da pessoa jurídica. O tratamento, sim, tratamento, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, tá certo? Então, pessoa física ou pessoa jurídica. Tem o tratamento de um dado da pessoa natural para fins comerciais, ok, entra na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, os dados da pessoa jurídica, não. O que a gente tem que ter cuidado? Ah, então eu só trabalho com empresa, não tem problema. Tá bom. Mas o que você tem dessa empresa? Você tem o contrato social da empresa? Sim. E o que tem no contrato social? Não tem a identificação dos sócios? Dados pessoais. Então, precisa sim ter uma cautela, mesmo que a pessoa jurídica não seja protegida diretamente, normalmente ela traz informações das pessoas naturais para essa proteção, tá bom? Então, vamos lá. Dando andamento. Acabamos de falar da LGPD. Para quê? Agora, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, por quê? Então, fundamentos, os alicerces que foram levados em consideração na hora que foi elaborada essa lei. Então, o artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados fala do respeito à privacidade, da autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação e de comunicação, inviolabilidade de intimidade, de honra e de imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, livre iniciativa dos direitos humanos. Tá certo? Então, a base, o fundamento, é justamente uma extensão do artigo 5º da Constituição, né? É o direito fundamental do ser humano, que com essa novidade das últimas décadas da informática, principalmente, que ela é mais fácil de manipular e de transferir para um lado e para o outro, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas onde eu aplico essa lei geral? Como a gente disse, para qualquer operação de tratamento de dados pessoais, tá certo? Qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, direito público ou privado, viu? Independente do meio, do país de sua sede. Então, toda operação, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional, tá bom? Atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de indivíduos localizados no território nacional. E os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, repetindo, 3 pontos. Onde que eu aplico a Lei Geral de Proteção de Dados? Quando o tratamento, lembrando, tratamento é aquele conceito mais amplo possível, seja realizado no território nacional. Qualquer aspecto de tratamento seja realizado no território nacional, aplica a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Atividade de tratamento por objeto oferta ou fornecimento de bens e serviços ou o tratamento de indivíduos localizados no território nacional. Também, a oferta e o serviço é para o território nacional? Sim. Indivíduo localizado no território nacional? Sim. Ok. Dados pessoais, objetos de tratamento, têm sido coletados no território nacional. Ah, mas o indivíduo não é daqui, ele é de fora, é do exterior, ele mora lá, é para um serviço que está sendo realizado lá, mas a coleta foi feita no território nacional. Aplica-se a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, tá certo? Então, dentro disso, no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, nós podemos criar um ciclo de vida dos dados. Então, um ciclo que ele começa com a coleta dos dados, ele passa por um tratamento, pelo processamento desses dados que foram coletados, análise, compartilhamento, quem que vai ter acesso aos dados, armazenamento dos dados que foram coletados, que eles vão ficar em algum lugar, reutilização, esses dados serão reutilizados em algum momento ou não, não ser reutilizados, eliminação, ok? Acabou o tratamento, elimina os dados. Então existe um ciclo, esse ciclo pode ser renovado várias vezes. Então, dentro do seu escritório, você deve analisar como que é feito isso. A partir de que momento inicia a coleta, processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e eliminação. Vamos lá para um aspecto prático? Na contabilidade, chega um cliente, começou um contrato de trabalho com esse novo cliente, ok, assinou o contrato, já começou a coleta das informações. Ele vai te passar os dados da empresa, ou os dados dele, pessoa física, para fazer o imposto de renda.
Você vai pegar, coletar todos esses dados. Processamento, você vai pegar esses dados, vai fazer organizar todos esses dados, vai fazer uma análise desses dados para poder realizar o trabalho que foi contratado. Compartilhamento, você tem um escritório, você está trabalhando sozinho com ele, tá bom, para quem que vai isso, certo? Quem que vai receber esses dados da sua equipe? O que eles vão fazer com esses dados? Armazenamento, tá bom, alguns dados eu vou guardar, eu preciso guardar por uma questão até de segurança, para depois demonstrar para o meu cliente que, olha, eu fiz isso baseado nessas informações. Ok? Armazenamento, também, parte do tratamento de dados. Reutilização, eu vou reutilizar esses dados para algum momento, eu vou ter que refazer algum trabalho, eu preciso deles para guardar alguma situação? Não, sim. Ok. Eliminação, olha, passou o prazo que eu precisava para guardar esses dados, não vou reutilizar, não vou precisar de mais nada, eu vou eliminar esses dados. Também tratamento. Como é que faz isso? O que eu preciso para fazer esse tratamento, essa eliminação? Eu preciso dessa autorização de todos? O que eu preciso internamente estar preparado? Então, aspectos práticos, normais, que são do dia a dia do escritório de contabilidade, tá bom? Já vou adentrar nesses detalhezinhos do que a gente precisa, mas vamos tocar aqui para frente porque a gente já vai chegar nessa parte mais detalhada. Então, dentre os dados pessoais, nós temos 3 modalidades de dados. Temos dados pessoais, que são as informações relacionadas à pessoa natural, como a gente disse no começo, identificada ou identificável. O que é isso? Identificada é fácil, a gente pensa, poxa, nome completo, CPF, endereço, tudo bem, são dados que já vão direto para a pessoa. Identificável são aqueles dados que eles não remetem diretamente para a pessoa, só que com a união de outros dados que eu tenho acesso, eu consigo identificar essa pessoa, tá bom? Então, um exemplo que eu ouço bastante, eu acho que é o mais tranquilo, é que a gente começa a falar aqui, por exemplo, eu tenho uma informação minha. Ok, eu sou uma pessoa, por exemplo, vocês não têm meu nome, não tem meu CPF, não tem nada. Qual é a informação que eu tenho? Trabalha no escritório Leite, Melo e Camargo, Sociedade de Advogados. Poxa, já identificou, de uma certa forma, diminuiu um rol, tá? De um rol de uma situação mais ampla, de um ser humano do Brasil. A gente pode até começar falando, mora em Bauru. Ok, já dá uma limitada. Trabalha no escritório Leite, Melo e Camargo. Poxa, reduziu. É sócio do escritório Leite, Melo e Camargo. Poxa, de Bauru nós estávamos falando de 380 mil pessoas. Escritório Leite, Melo e Camargo, nós estamos trabalhando já com 12 pessoas. É sócio, reduzimos esse rol para 5. Consigo identificar Adalberto aqui? Ainda não. Essas informações não se tornam identificáveis. Daí, torce para o Palmeiras. Opa! Reduzimos para 2. Até vou pedir desculpa para falar isso, mas... Desculpa, Omar é o meu sócio também palmeirense aqui, mas... Não tá com carequinha aqui atrás, pronto, identificou, não é o Omar, é o Adalberto, acabamos de tornar uma pessoa identificável. Então vocês viram que essas informações isoladas não remetem à minha pessoa, só que a partir do momento que a gente cria um grupo de informações, eu me torno uma pessoa identificável. Então esse grupo de informações, apesar de não remeterem diretamente à minha pessoa, elas são informações que são consideradas dados pessoais e devem ser aplicados como a Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro disso também temos os dados pessoais sensíveis. São dados, como o artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção dos Dados diz, é dado que trata sobre origem racial, ética, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural. Por que temos essa situação de dados sensíveis e por que são esses os dados sensíveis? Para a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma coisa bem interessante. Os dados sensíveis são aqueles que precisam de uma cautela ainda maior, obrigações maiores para tratamento. Então, dado sensível é aquele que, olha que interessante,
O que é mais importante? Você perder a senha do seu banco, alguém roubou a senha do seu banco, clonou o seu cartão de crédito, ou alguém roubou um registro da sua digital, ou até o seu último exame de sangue. No primeiro momento você fala, poxa, meu último exame de sangue, não, pelo amor de Deus, leva meu exame de sangue, mas não rouba meu cartão, não clona meu cartão. Não. Cartão, por mais que dê dor de cabeça perante o banco, você vai lá, cancela, cria um novo, recupera. Os bancos estão bonzinhos, né? Estão recuperando quando é comprovado que houve uma clonagem mesmo, demora um pouco, mas eles repassam o valor de volta. Então é uma dor de cabeça. Quando bate no bolso, né, a gente assusta e fala, não, pelo amor de Deus, meu cartão. Mas olha só, um exame de sangue, ele te passa dados, às vezes bem críticos, importantes da sua saúde, que não podem ser modificados com uma alteração de registro. Olha a importância. Um cartão que foi clonado, a pessoa pode entrar comprar uma televisão, tentar dar entrada em algum objeto mais caro para comprar, pode tentar dar um golpe em alguém, ok. As informações suas de saúde, se elas são repassadas por um grupo de empresários que mexem com, por exemplo, a parte de farmácia, começa a verificar, por exemplo, olha a força do coletivo, que um grupo de pessoas de uma certa região tem uma doença de tal jeito. Então, você poderia ali, naquele lugar, olha o quanto que vale isso, colocar uma farmácia, porque ali tem muita gente doente e coloca uma farmácia. Ou um remédio para esse grupo de pessoas, você pode colocar um preço mais alto, que diante da necessidade desse remédio, eles vão comprar de qualquer jeito. E como que você altera isso? Então, olha a força, o quanto que é sensível, como o próprio texto já diz, esse tipo de informação. Então, temos dados pessoais sensíveis e dados anonimizados. Dados anonimizados são aqueles dados que não podemos identificar, tá? Então, através de meios técnicos razoáveis e disponíveis no tratamento, a gente consegue tirar a característica de dado pessoal, tá bom? Dentro desses dados anonimizados, eles até criam a questão da pseudonimização. São dados anonimizados passíveis de reversão, tá? Onde, através de uma informação adicional, você consegue retirar a categoria de anônimo desse dado e torna ele pessoal de novo. Eu acho que o maior exemplo disso seria a criptografia. Então isso já facilita muito uma questão de proteção de dados dos seus clientes. Você tem um sistema criptografado no seu escritório, você pagar num sistema de backup, de nuvem, que tem uma criptografia interna. Então isso já é muito contundente para a Lei Geral de Proteção de Dados. E os personagens que tratam da lei? Quem são? Vamos citar nomes. A gente está falando de coleta, de tratamento, de modificação, mas temos nomes para isso. Esses nomes são importantes para a gente definir quais são os setores de responsabilidade de cada um. Primeiro nome, titular. Titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais. Então é o seu cliente que está te passando essas informações. Titular é o nome utilizado para quem está recebendo qualquer tipo de tratamento de dados pessoais. Importante, os empregados dos escritórios de contabilidade, qualquer escritório, também são titulares, tá bom? Um ponto que pouca gente está levando em consideração é que a partir do momento que você tem que se preocupar com o tratamento de dados dos seus clientes, você também tem que ter uma preparação no tratamento de dados dos seus empregados, porque você faz o tratamento daquelas pessoas com quem você está trabalhando. E elas também têm direito sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, eles podem utilizar essa aplicação contra o escritório de contabilidade também, tá certo? Então, titular é qualquer pessoa natural que está recebendo qualquer tipo de tratamento de dado. Controlador. Controlador é a pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, tá certo? É quem tem poder de decisão. Vai fazer dessa forma ou da outra forma. Então, o controlador normalmente é na figura do escritório de contabilidade, mais especificamente daqueles que estão trabalhando no escritório, que vão dar a ordem de quem vai fazer o quê. O operador é também pessoa natural ou jurídica,
que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, tá? Então, eu tenho o escritório de contabilidade, que é o controlador, que dá as ordens, e quem que vai receber essas ordens e vai realizar o tratamento é o operador, tá bom? Então, os seus funcionários são todos operadores. A partir do momento que você dá autonomia para o seu funcionário tomar decisões acerca de um tratamento de dado, ele também figura, ele é um operador e controlador, tá bom? Mas se ele só recebe ordens sobre o tratamento de dados, seu funcionário é operador exclusivamente. Agentes de tratamento. A lei trata que o controlador e o operador são agentes de tratamento de dados. Isso aí é mais uma nomenclatura mais simples, certo? A lei criou a figura do encarregado também. Encarregado, que ficou um nominho um pouquinho feio, né? Porque na Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, eles tratam como DPO. Então ficou muito mais legal, né? É Data Protection Officer. Aqui ficou encarregado. Tudo bem. O que é esse encarregado? É uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como um canal de comunicação. Canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá bom? Essa Agência Nacional é um órgão administrativo que foi criado para estabelecer os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Então, ela é responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei em território nacional. Então, nós temos essa figura da Agência Nacional, que foi criada já, e temos a figura do encarregado. O encarregado é uma pessoa que vai ser indicada, ou já foi indicada, alguns já indicaram esses encarregados, para estabelecer a comunicação entre o titular do dado, o controlador e a Agência Nacional, tá bom? Então, se a Agência Nacional entrar com um sistema de fiscalização ou alguma situação perante a empresa, perante o controlador, quem que vai realizar essa comunicação é o encarregado. O encarregado é uma figura nova criada pela lei. Não precisa ser exclusivamente, não, eu vou contratar uma pessoa para ser o encarregado. Não, você pode estabelecer essa situação de encarregado para alguém específico já dentro do seu escritório. O que nós recomendamos é que esse encarregado seja muito bem treinado e capacitado. Mas sempre que possível, terceirize até esse encarregado. Como ele vai tratar da comunicação, também é bem interessante ter alguém muito bem preparado para saber responder à Agência Nacional, para saber auxiliar na implementação da lei geral dentro da empresa, para poder passar algumas diretrizes para o controlador, para saber lidar com o titular de dados quando vem uma reclamação ou alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, vamos lá. Dando andamento, quais são esses princípios, então, para a realização do tratamento de dados? É um bom senso, gente. O tratamento de dados tem sempre a observar boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização na prestação de contas. Finalidade. Estou tratando dado de um titular. Eu tenho que deixar claro, mostrar para eles os propósitos legítimos, específicos e explícitos. Eu tenho que informar para ele por que eu estou tratando desses dados dele, tá certo? Então, o tratamento, nesse sentido, deve ser feito com o mínimo necessário para a realização da minha finalidade. Não tem para que eu ficar tratando dado que eu não vou usar para nada. Eu estou assumindo uma responsabilidade muito grande, totalmente desnecessária. Então, outro princípio, livre acesso. O titular ele tem que ter livre acesso da forma que esses dados estão sendo tratados e a duração desse tratamento. Então, tem que dar uma garantia, aí que eu falei no começo, lembra? A garantia da qualidade dos dados, da exatidão, da relevância, a qualidade do serviço. Dentro disso, a gente começa a entrar a parte da transparência. Eu tenho que deixar muito claro para o titular a forma que estão sendo utilizados os dados dele. Eu não estou repassando esses dados dele para ninguém, que está sendo feito da forma mais segura possível. Estamos fazendo tudo que é dentro de um parâmetro razoável para evitar qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de acesso a outra pessoa, tá bom? Então, transparência é um princípio que já precede um outro princípio que é o da segurança. Segurança, eu estou utilizando as medidas técnicas administrativas aptas para proteger os dados contra os acessos de pessoas que não deveriam ter.
Olha só, em aspecto prático, vamos acabar com essa mania de trabalhar com software sem registro no escritório, porque a gente sabe disso. Software que não é original, que não está devidamente registrado, ele está passível de ser infectado, de ser invadido. Então, faça um investimento nesse sentido, regularize todos os softwares, desde o sistema operacional que está utilizando contra os demais, porque a gente vê até muito escritório acaba pagando super caro em alguns softwares de gestão para fazer a contabilidade, só que está usando um Windows falso, um Windows antigo, sem registro, sem atualização, sem nada. Trata disso com muita cautela, porque na hora que ocorre algum tipo de viabilidade, inviabilidade do seu serviço, do seu servidor, isso vai ser analisado. Falei, poxa, está com um software teoricamente protegido, mas o sistema operacional não é original. Então, cuidado nisso, um antivírus devidamente atualizado, um sistema de nuvem seguro. Então, tudo isso é considerado como um princípio de segurança. Lógico, não dá para a gente prevenir 100% de qualquer tipo de acesso, mas se você faz algo dentro do que a gente entende como razoável, você está se eximindo de uma responsabilidade criminal diante de um vazamento, tá bom? Então, vamos lá, os tratamentos dos dados pessoais, eu preciso do consentimento do titular. Então, eu preciso de autorização desse titular para poder tratar. Ah, mas eu não tenho autorização dele, mas eu tenho uma obrigação legal. Isso é muito interessante. O que acontece, o que a gente está sendo questionado várias vezes, é que, falei assim, poxa, eu tinha um cliente, ele não é mais o meu cliente. Então agora ele está exigindo que eu elimine todos os dados que eu tenho dele. Mas, e aí, se eu elimino tudo e ele entra judicialmente comigo, contra a minha empresa, contra o meu escritório, falando, olha, ele errou na contabilidade, ele fez a declaração de tal jeito, eu nunca pedi para ele fazer isso, ele omitiu informações. E aí, o que eu faço? Ou você tem um grupo de funcionários, mandou o funcionário embora e você guarda as questões previdenciárias para questão trabalhista, né? Registro de horas, tudo certinho. E ele pede para eliminar tudo. Ele é o titular do direito, perante a lei ele fala, eu quero que eu elimine tudo. O que eu faço? Se você tem uma lei que te traz a segurança, falando, olha, você tem responsabilidade por 2 anos sobre os seus atos, responsabilidade trabalhista sobre a parte do INSS por 10 anos, por 5 anos. Se você tem outra lei que te traz uma segurança desse sentido, que te dá essa responsabilidade pela guarda dos documentos, o titular não pode pedir para você excluir, simplesmente apagar de tudo, tá bom? Então você pode sim utilizar das outras leis para uma responsabilidade sua. Eu tenho responsabilidade sobre essas informações. Por conta dessa outra lei, você pode guardar esses dados mesmo sem o consentimento do titular, tá bom? Então, tratamos aqui, né, de vários aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, tratamos, aliás, de aspectos gerais, né? E agora eu queria trazer um pouco mais de aspectos diretos para a aplicação interna. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz 2 conceitos bem interessantes, que chamam Privacy by Design e Privacy by Default. O que significa isso? Privacy by Design significa privacidade desde o início. Que o tratamento adequado da Lei Geral de Proteção de Dados deve ser realizado desde o começo do ciclo de dados. Lembra do ciclo de dados que eu falei para vocês? Coleta, processamento, análise, armazenamento. Se a gente começa desde a coleta, desde até antes da coleta, a gente já começa com essa cautela, fica muito mais fácil do que você chega, começa a fazer todo o processamento dos dados e depois você vai se adequando. Não, Privacy by Design é a privacidade desde o início, é mais seguro, porque daí você está evitando o risco de qualquer problema no tratamento de dados em todos os aspectos. Imagina que você começa uma coleta de qualquer jeito, daí depois, na hora que você começa a se adequar, dá um vazamento de dado. E aí? Daí vem a Agência Federal de Proteção de Dados e fala, qual foi o seu cuidado nesse sentido? Não teve. Então, Privacy by Design, desde o início. Privacy by Default é privacidade como padrão, o padrão
meu escritório é trabalhar com a privacidade, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Eles parecem termos semelhantes, termos iguais, não são iguais, eles são semelhantes. Então, by design, desde o começo eu estou trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados, e by default, padrão é a proteção de dados. O que significa padrão? Na dúvida, eu vou seguir pelo sentido da privacidade, da segurança, da Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Então, são dois princípios que devem ser implementados no escritório de contabilidade, e deve ser muito bem interessante que todos dentro do escritório estejam coerentes, estejam em harmonia nesse sentido. Então, agora eu vou deixar aqui algumas ideias para vocês que vocês devem aplicar no escritório, ou pelo menos estudar a aplicação o quanto antes, tá? Isso aí já são ideias do nosso escritório, quando a gente faz esse trabalho de compliance digital, que entendemos como ideias base. O mínimo tem que ser isso, tá bom? Primeiro, crie dentro do seu escritório um comitê de privacidade. A gente chama de o CIPAD digital, né? Reuniões periódicas, tá? Coloque os responsáveis, crie esse comitê. É aquele grupo que irá se reunir periodicamente para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados e da aplicação dela no escritório. Como que está acontecendo, como que está funcionando, se está tudo certinho, tá bom? Uma obrigação da Lei Geral, crie um canal de denúncia, tá bom? Um canal de denúncia para qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de situação que vocês acham que está colocando a empresa em risco. Faça o mapeamento de dados e inventários, mapeamento completo desses dados. Uma das exigências que podem ser realizadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados é que ela peça um relatório de proteção de dados para as empresas. Se você tem esse mapeamento, vocês não vão ficar desesperados em fazer esse relatório de impacto. Vocês não ficarão desesperados para apresentar esse relatório de impacto de dados. O mapeamento fica tudo mais fácil. Esse mapeamento como é que funciona desde a coleta até a eliminação, qual que é o ciclo de vida desse dado em um documento físico, visual, tá? Esse mapeamento, atualizando periodicamente, fica muito mais fácil a vida. Softwares, como eu disse, devidamente licenciados, todos. Faça uma análise. Eu tenho esse aqui que eu uso de vez em quando, mas precisa dele. Verifica algum outro, que às vezes poderia suprir. Às vezes você pega um pacote de um software que já faça aquele serviço, mas fica tudo certinho, tudo licenciado. Treinamento periódico dos funcionários de diretoria. Não adianta nada vocês terem todos os softwares, vocês terem todo o sistema de segurança, antivírus, tudo certinho. E daí vamos lá, vocês estão trabalhando, um funcionário está trabalhando até um pouco mais tarde, ele está fazendo um serviço de um cliente. Gente, estamos fechando o escritório. Tá bom, isso aqui eu vou terminar em casa. Ele pega, tira o pendrive, leva para casa. Pior, às vezes passa no mercado, ou passa num bar para falar parabéns para um amigo num happy hour, e deixa o pendrive em cima da mesa, esquece, derruba esse pendrive. Adianta. Essas informações estão todas lá. Adianta a gente ter todo o software licenciado, antivírus, tudo certinho, e acontece uma situação dessa? Aí fica difícil. Assuntos abordados em ata de diretoria. Coloque isso como um assunto, a Lei Geral de Proteção de Dados como um assunto para ata de diretoria. Isso deve ser algo recorrente. Se não for feito sempre, vai se perder no esquecimento, e nós sabemos que a tecnologia muda a cada dia, o dia a dia do funcionário vai mudar. Nós sabemos até conosco isso. A gente chega, a gente ouve uma situação, poxa, vou começar a trabalhar nesse sentido. Só que isso não vai se renovando, quando você menos espera, você já está trabalhando do outro jeito, que era o errado ou que era o menos eficaz. Precisa ser recorrente essa situação. Contratação de empresa especializada para cuidar da Lei Geral de Proteção de Dados. Contratem empresas para treinamento interno, para atualizar a empresa de vocês, de como é que está funcionando a lei. Poxa, o que mudou? Então, para fazer um treinamento, tenho um encarregado interno. Mas chame essa empresa, vamos fazer um treinamento para o DPO, vamos verificar como é que estão as coisas, vamos fazer um compliance em cima disso. Tá certo? Ver se a empresa realmente está adequada. Às vezes vocês acham que estão adequados e não estão. Ou
até uma situação mais interessante. Às vezes vocês estão com uma projeção de um gasto de fortunas para uma situação que não é para tanto. Assim, não preciso desse tipo de software, não preciso desse sistema de segurança, vamos fazer desse outro jeito. Vamos treinar tal pessoa que a gente elimina a necessidade de ficar fazendo um sistema de segurança dessa forma. Então, contrate uma empresa, porque não vai ser um gasto, vai ser um investimento para vocês, tá bom? O Privacy by Design e Privacy by Default, que eu tratei com vocês, para os novos produtos e serviços e renovação e atualização dos contratos que vocês já têm, certo? Atualização de todos os contratos da empresa, todos que eu digo é contrato com o cliente, ok, esse é o primeiro que vem em mente, mas também atualize os contratos com os empregados e com os fornecedores. Verifique certinho se os contratos estão adequados, duvido que estão todos adequados, ou duvido que tenha algum que esteja 100% adequado, mas revise esses contratos, atualize esses contratos. E verifique também se a empresa já está adequada para responder os titulares dos dados. Falei para vocês, o princípio da transparência. Se um cliente seu entrar em contato com vocês hoje para pedir todas as informações dele, como é que está sendo feito o tratamento de dados, vocês têm um canal para respondê-lo? Vocês têm uma forma segura de respondê-lo? Verifique isso, implante isso. O que a gente fala de extras para escritórios de um modo geral, mas principalmente o escritório de contabilidade? Antecipação ou prevenção. Envie para os seus clientes um relatório de tratamento de dados, como está sendo feito os dados. A empresa está certa, ela já conseguiu estabelecer um padrão, fez um mapeamento. Envie para o seu cliente isso periodicamente, como que está sendo feito o tratamento dos dados dele. Visite fornecedores que tratam dos dados dos seus clientes, os clientes mais fortes, colaboradores internos. Verifique se os dados deles estão em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, se o serviço dele está em compliance. Por exemplo, se o escritório terceiriza alguma parte, alguma etapa de um processamento de dados, tem que verificar se esse terceirizado está tendo uma cautela que a lei exige e que você tem. Porque você às vezes tem uma cautela espetacular e o terceirizado não está nem aí. Cobranças do compliance digital dos colaboradores, empresas de TI. Você sabe se o rapaz que é o responsável pelo seu TI ou a empresa que tem acesso ao CTI, se ela está adequada? Quem tem acesso ao seu sistema? O pessoal dele está adequado a acessar o seu sistema? Todo mundo que está lá, qualquer um tem acesso? Como é feito esse seu acesso? É feito acesso remoto? Quem faz esse acesso remoto? O pessoal está devidamente treinado por lá para fazer acesso remoto e às vezes resolver os problemas de software ou um problema técnico do seu escritório de contabilidade? Poxa, isso é perigosíssimo. Elaboração e divulgação de cartilhas sobre o tema. É uma dor de cabeça, de uma certa forma, toda essa adequação. Mas, poxa, você se adequou, você se preocupou, você treinou o seu pessoal, divulgue. Divulgue que vocês treinaram, divulgue que você é uma empresa responsável, que você é uma empresa que está a par, que está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então faça isso um diferencial para o seu escritório. Divulgue o encarregado no site do seu escritório e nos contratos da empresa, para ele ser o canal de comunicação dos titulares. Então, já deixa o contato dele certinho, pode ser por um e-mail, pode ser por um canal de comunicação por telefone, fale com o DPO, o que vocês entenderem melhor, de acordo com o tamanho do seu escritório. E a publicidade, acho que tem seu ponto principal, do compliance digital para a qualificação da empresa. Eu falei no começo um ponto que é bem interessante. Não foque apenas nos riscos de você não estar devidamente adequado. Se adeque, todo mundo vai ter que se adequar, mas se adeque. Mas também traga isso, transforme isso em benefícios e oportunidades. A contabilidade por si só já é uma questão de segurança, é uma relação de confiança entre o cliente e o contador. Use isso, pegue a Lei Geral de Proteção de Dados e mostre, olha, em mim, no meu escritório, na minha equipe, vocês podem confiar, tá certo? Então, use a Lei de Proteção de Dados, tire a dor de cabeça e transforme ela em algo interessante para o seu escritório de contabilidade e principalmente para o seu cliente. Seja um diferencial, aproveite essa oportunidade, tá certo? Então,
Esses são alguns aspectos gerais. Diante do tempo, a gente não conseguiu entrar muito detalhado. Tem questões de sanções, tem questões de processo administrativo, mas vamos continuar. Teremos outras oportunidades para a gente detalhar ainda mais essa lei geral de proteção de dados e aplicação para o escritório de contabilidade, tá bom? Então, meu nome é Adalberto Vicentini Silva, estou aqui à disposição para vocês. Sigam nas redes sociais, estamos sempre divulgando alguns aspectos sobre esse sentido, tá bom? Então, boa sorte, um grande abraço e até a próxima.